Bora lá para a parte 2. Escuta, é... meu vizinho de cima, ou vizinha, ou as filhas, não sei, compraram corda. Eles estão pulando corda, fazendo academia em casa. Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir um tum, tum, tum. É corda, não é outra coisa. Bom, qual foi o suspense que ficou? O que significavam aquelas coordenadas do pontinho que passeava sobre a circunferência? E lembra, trigonometria no ciclo promete expandir os conceitos de seno e cosseno para arcos que não caberiam num triângulo retângulo. É o que a gente vai fazer agora. Peguei um pedacinho daquele ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica e trouxe para cá. Olha quem está aqui, o nosso ponto P, que passeou desde o ponto O no sentido anti-horário, nosso sentido positivo, até chegar aqui. Muito bem. Descreveu um certo ângulo alfa, que é a primeira informação sobre a posição dele. Mas lembra, as coordenadas desse cara é a segunda informação. E eu disse que as coordenadas, olha aqui para a figura, projeto esse cara segundo um ângulo reto, projeção ortogonal, sobre o eixo das abscissas e encontro esse pontinho C. Essa medida azul é a abscissa dele. Projeta esse ponto ortogonalmente sobre o eixo vertical. Chego no pontinho S. Essa medida é a ordenada dele. Abscissa azul, ordenada vermelha, o que elas significam? Essa figura vai nos ajudar. Lembra que a circunferência trigonométrica tinha raio unitário? Raio medindo 1. Então, esse triângulo centro PC, centro A, PC, tem hipotenusa medindo 1. E a gente conversou agora há pouquinho. Lembra que os catetos de um triângulo retângulo de hipotenusa medindo 1 mediriam o oposto, seno do ângulo, e o adjacente, eu vou colocar em azul para ficar bonito, e o adjacente, cosseno do ângulo. Se eu trouxer de volta essa informação para cá, significa que esse cateto adjacente vai medir exatamente o cosseno desse ângulo. E o cateto oposto, exatamente o seno desse ângulo. Então, as coordenadas que a gente via lá no GeoGebra variando, as coordenadas desse ponto, tanto abscissa como ordenada, nada mais eram do que cosseno e seno do ângulo. A abscissa cosseno, ordenada seno. Deixa eu limpar essa tinta aqui, que está bagunçosa. Olha só que bacana, cosseno e seno. Cosseno abscissa, seno ordenada. Ô Sidão, acho que eu entendi. Nossa, espero que sim. Eu vou voltar para o GeoGebra já já com você e a gente vai deixar esse ponto passear na circunferência e olhar para algumas informações mega importantes e que eu gostaria que você enxergasse na figura, mais do que ficasse decorando tabelas infinitas e tabelas infinitas. Bom, para passear lá no GeoGebra, primeiro eu quero te lembrar uma informação importante, mas guarde. A abscissa, aqui na horizontal, cosseno. Ordenada, aqui na vertical, seno. Quando você passeia em cima da circunferência trigonométrica, a partir da origem dos arcos aqui, e vai caminhando sobre a circunferência, você passa por uma sucessão de infinitos pontos. E esse par de eixos coordenados aqui, eles dividem a circunferência em 4 regiões, que você deve lembrar quais são os nomes delas. São os quadrantes. E como a gente começa aqui desse cara, e o nosso sentido positivo é o sentido anti-horário no percurso do pontinho P, a gente vai nomear os quadrantes assim, ó. O primeiro quadrante por onde a gente passeia é o 1, o 2, o 3 e o 4. Essas regiões chamadas quadrantes não incluem os pontos O, T, E e F, que são as fronteiras entre quadrantes. Eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, ok? Então a gente vai começar a passear em cima
da circunferência trigonométrica com pontinho P e vai falar: ah, estou deixando o primeiro quadrante, estou entrando no segundo quadrante, estou deixando o segundo, entrando no terceiro, deixando o terceiro, entrando no quarto. E a gente vai conversar sobre o que acontece com senos e cossenos nesses quadrantes, sem decoreba, olhando, entendendo, lendo a figura, porque isso você pode levar para qualquer prova. Decorar as tabelinhas é tão esquisito. Bom, vamos ver se você me acompanha nesse bate-papo. Vamos lá para o GeoGebra. Vamos lá? Estamos no GeoGebra. Meu, essa figura está cheia de informações, então vamos com calma, deixa eu te ajudar. Aqui o nosso pontinho P está mapeado por duas informações. Primeiro, qual é a medida desse arco a partir do ponto O, no sentido anti-horário, a medida é alfa, está aqui em cima, 30 graus. E quais são as coordenadas dele? 0,9 para a abscissa, 0,5 para a ordenada. Lembra, agora a gente vai olhar só uma delas. A ordenada é o seno. E você já sabia que o seno de 30 graus valia meio ou 0,5, legal? O que a gente vai fazer agora é passear com esse pontinho, dar uma volta completa no ciclo trigonométrico. Vamos sair do primeiro quadrante, entrar no segundo, entrar no terceiro, entrar no quarto. E o que você vai observar comigo? Como é que o seno se comporta? Se ele aumenta, se ele diminui, se ele continua sempre positivo, se ele pode zerar de vez em quando, qual é o valor máximo dele, qual é o valor mínimo. Brinca com isso comigo. As pessoas costumam ficar decorando tabelinhas. Veja se você não consegue enxergar na figura e vai falar, nunca mais vou precisar de uma tabela. Venha. Vamos avançar um pouquinho. Mas para avançar, vamos começar aqui do zero. Por isso que seno de zero vale zero, porque a ordenada do ponto P, quando ele está em cima do 0 graus... Ai, para, Sidão. Calma, desculpa. É que esse zoom é meio doidão. Quando ele está aqui em cima do O, ele ainda não começou a girar, a medida do arco é zero, e a ordenada dele, a alturinha dele em relação à horizontal, é zero. Por isso, seno de zero é zero. A gente começa a girar. Vai, gira, mano. Boa. E o arco tem medida que vai aumentando, aumentando, aumentando. O que está acontecendo? A ordenada está aumentando. O seno desse ângulo de medida 46,3, 0,7 está aumentando. E eu vou me aproximando de 90 graus. Terminando o primeiro quadrante. E o seno vai aumentando muito. O seno está 1, Sidão. Aqui tem um probleminha só de aproximação. Quando eu chegar no 90 graus, é que o seno é 1. Eu aumentei a nossa precisão para 2 casas decimais, assim fica mais legal. E aí a gente foi chegando perto do 90, quando estava lá no 90 graus, que é difícil parar no cima do 90, o seno era 1, estava lá no ponto mais alto, entrei no segundo quadrante, vamos, o ângulo passou de 90 e eu ainda consigo pensar em seno do ângulo, porque ele continua sendo essa ordenada. Só que agora, ao longo do segundo quadrante, o seno vai diminuindo, 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 até que quando eu chego lá no 180, o seno zera. De novo, Sidão. Então quer dizer que quando eu estou começando o rolê e quando eu estou na metade da volta, no 180 graus, o seno é zero? Exatamente, nas duas posições. E agora vem um momento mega importante. A gente vai entrar no terceiro quadrante e vai acontecer algo muito especial com o seno, com a ordenada do ponto. Ó, o ponto vai vir para cá e a ordenadinha dele vai ser... Ai, vem ponto. Negativa, meu. Deixa eu movimentar essa figura um pouquinho para cá. Olha o seno. O seno ficou negativo. Porque eu estou aqui para baixo e a ordenada é negativa. É só brincar com o que você sabe de plano cartesiano. E aí você vai caminhando pelo terceiro quadrante, o ângulo vai avançando, estou em 239 graus e ainda é possível falar num seno. Ele nunca caberia num triângulo retângulo. E agora eu posso falar de seno dele. É simplesmente a ordenada desse ponto, que é negativa. E quando eu vou chegando lá em 3 vezes 90, lá no 270 graus, o seno vai ser menos 1. A menor ordenada possível para um pontinho dessa circunferência. Aí eu entro no quarto quadrante com meu pontinho e a ordenada continua negativa, mas vai se aproximando de zero até chegar a zero. Muito bem. Pensamos sobre o seno. Vamos fazer a mesma coisa com o cosseno? Bom,
Os vizinhos começaram a pular corda de novo, hein? Mas eu mudei para o cosseno aqui. Olha, a mesma brincadeira, só que o cosseno é a abscissa, certo? Então veja só, quando eu estou aqui pertinho do zero, minha abscissa é enorme, quase 1. Pertinho do zero, o cosseno vale quase 1. À medida que eu vou caminhando pelo primeiro quadrante, o que acontece com a abscissa? Vai diminuindo, vai ficando pequenininha, quase zero. Quando eu chegar lá no 90 graus, a abscissa é zero. Sumiu. Opa! Sidão, vai lá. E olha só que simpático. Quando entrei no segundo quadrante, a abscissa ficou negativa. Negativa. Os 140 graus tem uma abscissa negativa, portanto um cosseno negativo. E quando eu chegar lá no 180, o cosseno de 180 vale menos 1, porque a abscissa desse cara é menos 1. Só que se não, eu tô ficando tonto, tô ficando tonta com esse negócio de você chacoalhar pra lá e pra cá. Mal aí, ele é sensível. Bom, vem comigo, vou pôr no telão. Telão, telão. Aqui, ó. Vamos entrar no terceiro quadrante. A abscissa ainda é negativa, mas está chegando perto de zero. Quando eu chegar no 270, o cosseno é zero. Por quê? Porque a sua abscissa é nula. E quando entrar no quarto quadrante, você já sabe, a abscissa volta a ficar positiva, vai crescendo até chegar a 1. Pertinho do final da primeira volta, lá no 360 graus, minha abscissa é quase 1. Sacou o espírito? Com isso, você já pode responder uma pergunta mega legal. Venha ver. Um montão de alunos já me perguntaram como preencher essa tabela. E os caras decoravam. Eu sei que tem uma oscilação de zeros e uns, e hora fica menos um, hora fica mais um. Eu falei, meu, para tudo. Não precisa decorar isso. Vamos olhar para essa figura aqui, né? E lembrar que essas fronteiras entre quadrantes são os pontinhos da circunferência onde eu aterrizo quando já girei 90 graus, 180 graus, 270, e quando eu fechar aqui, voltando para esse ponto, eu terei girado uma volta completa, portanto 360 graus. Então, cada uma dessas medidas que aqui estão e sobre as quais alguém te perguntou quanto valem seno e cosseno, a gente pode posicionar aqui na circunferência trigonométrica. E a gente pode aproveitar para falar um pouquinho mais sobre esses pontinhos. Esse pontinho aqui, de onde parte o nosso ponto P, que dá o rolê sobre a circunferência, está associado à medida 0 graus. E também 0 radianos, ok? Vamos completando aqui em cima com os radianos, só para você lembrar. 0 radianos. Quando esse pontinho descrever um quadrante completo e chegar aqui, esse arco que ele descreveu tem medida 90 graus. Então esse pontinho pode ser descrito tanto por suas coordenadas no plano, como pela medida do arco. Então ele estará associado à medida de 90 graus. Quando eu completar o segundo quadrante e chegar aqui, eu terei descrito 180 graus. E lembra, cada pontinho pode ser mapeado por duas informações. Qual é a medida do arco que eu descrevi para chegar lá e quais são as coordenadas desse ponto no plano cartesiano, né? Quando eu chegar aqui, estou no 270, e quando eu fechar a volta, e aí uma informação que vai ser mega relevante na semana que vem. Esse pontinho, ele representa duas medidas distintas. Um mesmo ponto com duas medidas, Sidão? Sim. 0 graus quando eu parto e 360 graus quando eu volto para ele. E o que a gente vai discutir na próxima aula é que um mesmo ponto dessa circunferência ou ciclo trigonométrico pode representar infinitas medidas. Mas deixa isso para depois, sem pressa. Bom, estou olhando para esses quatro caras e quando alguém me perguntar quanto vale o seno de 0 graus, eu vou lembrar que seno tem a ver com ordenada, e vou simplesmente pensar assim: qual é a ordenada desse ponto associado à medida 0 graus? A ordenada é 0, então o seno vale 0. E o cosseno de 0 graus, Sidão? Vale 1.
porque essa abscissa que representa o cosseno vale 1. Só isso. E com essa informação em mãos, você mata toda a charada. Quando você chegar aqui em cima, o seno, que é a ordenada, valerá 1. E o cosseno, que é a abscissa, 0. Quando você chegar aqui no 180, olha só, a ordenada é o seno. O seno voltou a ser 0. E o cosseno passou a valer menos 1. E quando eu chegar cá embaixo no 270 graus, o meu seno, que é a ordenada, valerá menos 1. Olha a ordenada lá, negativa, menos 1. E o cosseno, 0. Alguém poderia ter perguntado quanto vale o cosseno de π sobre 2 radianos. Você responderia: o cosseno de π sobre 2 vale 0. Poderiam ter perguntado o seno de π radianos. O cosseno de 3π sobre 2, lembra? 3 vezes 90. Eu, se fosse você, investiria energia em compreender esse ciclo e não decorar essa tabela. É bem diferente. Bom, se você pôde aproveitar esse bate-papo sobre variação de sinais de seno e cosseno e conseguiu entender por que é que se define cosseno como abscissa do ponto, aquela brincadeira com o cateto adjacente ao ângulo, e ordenada como seno do ângulo, aquela brincadeira sobre cateto oposto ao ângulo, você matou a charada. Você que gosta de brincar que o cosseno com sono está deitado, agora pode acrescentar uma ideia. O que está deitado é o cateto adjacente a esse ângulo. Portanto, ele vai me dar a medida do cosseno. Fácil assim, não? Se não, eu gosto dessa do cosseno deitado. E o seno sem sono de pé. É que pode gerar uma confusão, né? Você vive com sono de pé. Não passa por isso? Bom, vamos encerrar essa aula e já vamos para a próxima, onde a gente vai falar de redução ao primeiro quadrante. Aí o bicho pega!